sou Paulo Vitor Porto. Eu sou Renato Marino. Lázaro do Carmo e mais um obcecado por negócios. Quero começar aqui já atrapalhando, assim, bugando a mente de vocês. O Renato hoje, ele é CEO da empresa que ele vendeu. Como assim? O Renato, assim como vários empreendedores, como vários brasileiros que estão aí na lida, já passaram por vários altos e baixos do negócio. A gente está aqui para conversar porque ele já saiu de vou crescer o negócio, vou vender e desistir do segmento, quer saber, vou continuar com ele a vender para um parceiro e esse parceiro transformar ele no executivo. E como ele mesmo fala, hoje ele se sente como executivo empreendendo mais do que quando era dono do negócio. É isso mesmo, Renato? Com certeza. Hoje eu sou muito mais empreendedor do que eu era quando a empresa era minha. Hoje eu consigo crescer e contribuir muito mais. E eu percebi que sozinho eu não ia a lugar nenhum. E que eu vendendo a minha empresa e com a ajuda dos outros, me conectando com as pessoas certas, hoje eu tenho muito mais possibilidades de crescer e de crescer a minha equipe, crescer a minha empresa que eu criei, né? O meu filho que eu vendi, essa é uma dor do empresário, né? Você cria um filho e agora eu vou me desfazer desse filho, vou vender meu filho? Não, você está colocando o filho no mundo e esse filho vai desbravar esse mundo e vai crescer muito mais e contribuir com muito mais pessoas. Mas me conta um pouquinho, desde o começo, Renato, como é que foi criar uma empresa, o processo de empreendedorismo, vender essa empresa e permanecer como CEO do negócio? Conta desde o comecinho, como é que foi essa história aí? Essa é uma pergunta interessante. Tudo começou em 2005, 17 anos atrás. Eu sempre fui um empreendedor, eu tive várias outras empresas de coisas nada a ver, de pet shop, empanadas, mas aí eu comecei a focar no meu negócio, que era engenharia e automação. E eu trabalhava com meu pai na época, né? Meu pai é representante comercial, representando multinacionais, e eu acabei assumindo uma dessas multinacionais, a venda aqui no Brasil, de uma grande multinacional, líder de mercado, e eu sempre me dei bem com vendas. Eu vendia o que me davam para vender, eu sempre vendi bem. E foi aí que eu comecei a crescer e comecei a criar essa empresa que eu acabei vendendo recentemente. Então, como um bom vendedor, eu vendi vários projetos e esses projetos não davam certo no Brasil. Eu falei, mas como é que pode? Se no mundo inteiro grandes empresas usam e aqui no Brasil não funciona? E aí eu fui perceber a torre de Babel que era, né? Imagina eu vender um software corporativo numa mineração, chega lá em 2005, não tinha nem TI, pra você ter noção, os caras não sabiam nem que era servidor, se eu instalava o software lá, se eu não instalava, o cara do laboratório não sabia inglês e eu trazia os americanos para implantar aqui, torre de Babel completa. E aí, a partir de um problema, meu pai sempre falava, em todo problema tem uma oportunidade. Eu falei, aí está a oportunidade de eu fazer algo diferente, eu entregar esses projetos. Eu comecei a contratar pessoas e treinar essas pessoas aqui no Brasil, engenheiros, e comecei a entregar meus projetos. O negócio começou a dar certo. Eu falei, nossa, que interessante, esse negócio funciona mesmo. E os clientes querem mais, querem comprar mais. E eu comecei a crescer no feeling, na vontade de ver oportunidade e ir atrás das oportunidades. Mas de forma desestruturada, porque eu crescia e assumia muita responsabilidade nas minhas costas, e eu não era um bom líder. Eu não conseguia delegar e estruturar as coisas, e eu não tinha os números para tomar as decisões corretas na minha empresa. Então eu fui dando passos maiores que a minha perna e crescendo conforme as oportunidades apareciam, e fiquei na corrida dos ratos durante muitos anos, né? Então essa foi o início da minha trajetória, foi essa, né? Com o peito, com a cara e com a coragem, crescendo desordenadamente. Lázaro, só dando aqui uma recapitulada, porque nos últimos anos a gente se envolveu bastante, a gente faz a consultoria lá na Interfusão, né, lá na empresa. O que aconteceu nos últimos anos, tá? Antes disso, né, a Interfusão ela foi fundada lá em 2005. Ela trabalha com software na divisão de softwares de laboratórios e representava aqui a maior do mundo no segmento. Então ela foi crescendo, ano a ano, crescia, faturamento, pega a primeira linha, crescia consistentemente, não crescia tanto assim, né, 2005, 6, 7, 8, 9, mas estava crescendo. 2018 ela deu um salto, dobrou de tamanho, ele comercialmente começou a acertar bastante, só que aquele sentimento de, pô, estou crescendo, mas não vejo resultado. Poxa, estou crescendo, mas não consigo, me sinto nessa corrida dos ratos. Como a maioria dos empresários que a gente conhece aí, o empresário médio, ou até mesmo grandes empresários que ainda não começaram, ainda não entraram no jogo da gestão, ele estava nessa ciranda de olhar para a primeira linha, sem perceber muito menos a última linha. Foi aí que, em 2020, a gente conheceu o Renato, ele começou a passar por um processo de
maturidade mesmo pessoal e também maturidade corporativa, empresarial, contratou consultoria, a gente entrou lá, e ele começou a jogar o jogo que está aqui na tua camisa, ó. Camisa da Capital Upgrade, do básico bem feito. Então, Lázaro, como tem na tua camisa, ele estava no jogo do básico bem feito. O básico bem feito de montar uma DRE, de entender o resultado, o básico bem feito de requestionar o modelo, saber onde tem, onde não tem margem. Aí ele começou a iniciar o básico bem feito para saber, opa, tem jogo aqui. Peraí, meu comercial não está bacana. Peraí, o funil. Peraí, o indicador. Ou seja, 2020, que foi o ano que a gente começou o trabalho, era um ano que ele estava assim, estou tentando recuperar o negócio como uma última cartada, mas quer saber? Eu vou vender esse negócio. Tanto que em 2021 a gente passou o ano buscando a venda, e a venda era o ejet dele do segmento. A venda era, deixa eu pegar esses anos de trabalho que eu tive, não jogar fora, recupero o negócio, melhoro ele, vendo, mas me livro. Era o sentimento do vou vender para me livrar, para fazer outra coisa. Só que olha como são as coisas. Quando você começa a ter resultado, aquilo que doía não dói mais, pelo contrário, dá prazer, porque opa, agora o negócio quer dizer que eu posso ter isso, quer dizer que o negócio dá dinheiro, quer dizer que agora as coisas estão engatadas, quer dizer que tem gente interessada por esse negócio que eu criei, que passaram um ano sem me dar resultado, não vou vender mais não. E, em resumo, a longa história longa, né, que não está sendo curta não. Ele conseguiu uma oferta de um concorrente do software que ele trabalhava, que transformou ele, trouxe para ele um projeto muito maior do que ele imaginava construir ele mesmo. Aí, ou seja, aí resumindo agora, de não tenho resultado para agora eu estou tendo, por isso vou vender para me livrar. Quer saber? Estou interessado de novo no mercado. Quer saber? Achei agora um projeto de um parceiro e esse parceiro está me mostrando que eu posso ser muito maior, muito melhor e muito mais além, sendo executivo do negócio que eu vou vender para eles. Ou seja, é um negócio que eu acho tão incrível, sabe, Renato? Por quê? Porque mostra que não necessariamente a gente está enxergando todos os pontos e que a gente precisa tirar o ego de lado para poder fazer negócios que beneficiem a todos. Porque se beneficia todo mundo, me beneficia também. Né? Então, eu queria só que, contextualizando, para tu entender, para quem está acompanhando entender, porque tem muita gente agora que pode estar achando que está no fim da linha para o negócio. Meu filho não quer esse negócio, eu não tenho mais saco para ele. Será que tem caminho? O caminho do Renato foi um caminho brilhante. Renato, mas me fala mais uma coisa. Vamos lá, voltando ao assunto. Processo de M&A. Como é que foi fazer valuation? Como é que foi as primeiras conversas? Foi a primeira empresa que entrou em contato que comprou? Não foi a primeira pessoa que entrou em contato que comprou? Como é que foi o processo de negociação do signing ao closing? Como é que foi? Né? Do non-binding ao closing? Como é que foi esse processo? Conta aí para o empreendedor, porque muita gente tem interesse em vender a empresa. Só que não tem a menor noção dos processos que passam para você ter um bom M&A e não deixar dinheiro na mesa. E acha que não é pro próprio bico, né? Vai do binding ao closing, como é que ficou esse processo todo aí? Conta como é que foi vivenciar isso. Por sorte de eu ter começado o trabalho de consultoria com vocês em 2020, eu consegui estruturar o mínimo possível para conseguir ter um valor da minha empresa. Quanto que a minha empresa vale? É um valor muito subjetivo. Os números podem trazer, mas o seu sentimento e o quanto que você acha pode ser valores totalmente diferentes. E por eu ter já esses relatórios, né, já atualizados dos últimos anos, possibilitou eu ter um norte. E a hora que eu vi esse norte, eu falei, existem caminhos aí. E eu percebi que também, depois que eu tive esses números, quando eu comecei a focar a minha gestão na empresa, em aumentar o quanto ela valia, ela começou a ter muito mais resultado de quando eu pensava diferente, em só faturar mais, em só ter mais lucro. Mas quando você olha efetivamente para os seus números, de forma a fazer com que ela consiga valer mais ao longo do tempo, a sua gestão muda, sua mentalidade muda, as suas decisões internas com as pessoas mudam e mudam drasticamente. E meus resultados começaram a aumentar. Tanto é que quando eu comecei esse processo, falei, vou vender a empresa, porque eu não sabia mais se eu queria fazer aquilo, porque foram muitos anos de frustração. Eu correndo atrás do dinheiro, e o dinheiro não sobrava e eu não usufruía, eu fazia empréstimos para alavancar o meu próprio crescimento e isso não retornava. Então eu pensei realmente em vender. Mas quando eu mudei a mentalidade e vi os números,
e a empresa começou a melhorar, eu falei, eu não quero mais vender não, estou gostando de liderar a empresa assim, eu acho que eu vou crescer muito mais, eu vou criar a vida que eu sempre quis, aquela visão extraordinária que eu tinha. Eu falei, ela vai acontecer sem eu ter que vender. E ia. Só que ia demorar muito mais do que se eu vendesse, como eu vendi agora e faço parte do negócio. Então a primeira coisa foi estruturar os números e buscar pessoas que estariam interessadas em comprar. O meu parceiro principal, que era essa multinacional que eu trabalhei durante 15 anos, né, para eles diretamente, eu tinha uma visão muito grande que eu podia crescer com eles. Eu tentei vender para eles, só que não era a estratégia deles crescer na minha visão. E eu não entendia como esses caras não enxergavam isso. Foi que aí apareceu esse concorrente deles. E quando você muda a sua mentalidade, você começa a atrair pessoas que pensam igual. É inacreditável. Então, a minha visão fazia parte do planejamento estratégico dessa empresa. E foi uma empresa que eu nunca tinha visto nenhuma. Tinha um planejamento estratégico de 50 anos já definidos. Então, uma empresa de sucesso que fatura milhões de dólares com um planejamento de 50 anos e tinha uma visão parecida com a minha. Então, aí começou a gerar uma conexão, porque já não era mais questão de um valor, porque essa empresa tentou me comprar durante um ano e eu disse não para eles também. Eu gosto de vocês, mas eu não quero vender. Não quero vender porque eu sei onde eu vou chegar. E eu não tinha toda a visão deles ainda. E tinham vários fatores que influenciam numa venda. Não é só o valor da empresa. E tinha um pouco de ego também, né? Eu criei meu filho 17 anos, agora eu vou dar para essa empresa que eu não sei o que eles vão fazer, e se eu sair, isso aqui vai morrer. Eu tinha certeza que ia morrer. Até que um dia eles me chamaram para conversar. Falou, Renato, você já falou não, mas vem aqui, vamos conversar comigo nos Estados Unidos, né? Eu falei, porra, mas eu vou até aí para falar não para vocês, né? Vocês têm certeza que vocês querem que eu vá até aí? E aí eles, não, vem pra cá, vamos conversar. E eu ainda estava na situação saindo do limbo, né? E eu falei, porra, vou gastar a passagem no meio da pandemia, pagar uma nota para ir até os Estados Unidos para falar não pros caras, e agora, né? Aí conversei com o Lázaro me deu umas dicas muito boas, né, inclusive. E eu sugeri para eles, né? Foi a dica do Lázaro aí, ó. Se vocês realmente têm interesse, ó, compra uma passagem aí para mim que eu vou e passo o tempo que vocês precisarem, né? E a hora que eu dei essa informação, depois de dizer muitos nãos, em 1 hora a passagem estava no meu e-mail, né? Só que o Lázaro falou, né? Não, mas pede primeira classe, né? Eu falei, porra, depois de 3 nãos que eu falei para os caras, eu vou pedir primeira classe, eles vão me mandar uma banana, né? Aí eu não pedi a primeira classe e chegou a passagem, né? Aí, você devia ter pedido primeira classe. E eu falei, primeira classe, hotel 5 estrelas, eu não vou. Entendeu? Saber se eles querem mesmo, né, Lázaro? Mas se querem, vai ter que pagar o preço. O cara está negociando uma empresa de milhões de dólares. Vai te mandar uma passagem de classe econômica? Vá pra porra, esse não é o sócio que eu quero não, velho. Vai. Se eu não estou falando de um caraminguá de reais, eu estou falando de milhões de dólares, então pronto. Pois é, tá vendo? Por isso a mentalidade foi mudando. Minha mentalidade ainda era muito escassa e eu me valorizava pouco, né? E hoje eu vejo que eu tinha que me valorizar muito mais e vim aprendendo isso nos últimos anos. Você como CEO da empresa, você não está andando de classe econômica não, né? Não, ainda não precisei nem fazer uma eu espero isso, aprenda. Você como CEO da empresa, você não anda de classe econômica, entendeu? Agora olha que bacana, o contexto está falando, né? Ou seja, tu sempre tentou ser vendido, não sempre, né? Mas tu estava com a vontade de ser vendido para o teu parceiro inicial e ele sempre disse não. Sendo que tinha um outro parceiro que tu nunca tinha conversado de fato, que o que tu mais queria também era o desejo dele. Aí às vezes a gente fica numa estradinha indo e vindo, com uma visão limitada, e às vezes a gente não enxerga essas possibilidades pelo simples fato de não se colocar exposto aos riscos positivos da vida. O que aconteceu em 2021? Olha só, quando a gente não tem muito a perder, as coisas começam a acontecer. Foi mais ou menos isso a tua história. O negócio agora está dando resultado, mas poxa, já não quero mais, estou meio assim, topo vender. Só que as caminhadas que tu deu, eu tô resumindo muito isso aqui também, estou repetindo, porque tem gente agora, com certeza, Renato, tem muitos Renatos aqui olhando a gente e pensando o seguinte, peraí, eu não tenho saída. Tem, porque tu achou que não tinha saída em algum momento. Aí tu achou a saída do resultado. Mas quando tu chegou e trouxe, e se abriu, tô aberto à venda, conversou com um que não queria, o outro que queria, mas a gente que não queria eles, e o terceiro que estava totalmente conectado com a tua visão de futuro. E se não fosse esse, a gente ia continuar rodando a bicicletinha, até chegar o momento
de fazer o melhor negócio. É que nem comprar carro ou comprar um apartamento. Carro não, um apartamento. Se você for afoito, você faz negócio errado. Você tem a sua tese, você sabe o que você topa, você sabe o que tem na mão, pronto. É isso, esse é o jogo. Você não sabia o que tinha na mão, fez o trabalho, começou a saber. Porque, ó, aí eu só dou uma mensagem aqui, para não ficar no monólogo. Empresário, a gente já sabe que faturamento é pura vaidade. Você triplicou o faturamento? Legal, isso não quer dizer muita coisa, vaidade. O lucro é muito importante. E se você já tem esse jogo, parabéns. O que importa mesmo, você já sabe, é o caixa. O caixa ele é rei. Mas tem uma perguntinha que poucos se fazem. Eu sei que já é difícil sair do faturamento para o lucro e do lucro para o caixa. Agora quanto é que vale o teu negócio? Quanto é que vale o teu projeto de empresa? E esse quanto é que vale, o que é que tu tem na mão? O que é que tu quer com isso? Quando ele começou a responder essas perguntas, sabia o que tinha na mão, ele começou a ter uma confiança, um conforto do que ele queria fazer. E começou a ter as rédeas do jogo. Que isso que é o mais importante, sabe, Renato? Tu com as rédeas do jogo, quando chegou uma oferta que antes tu aceitaria, tu falou, não quero não. Porque no começo do projeto, tu falou, eu aceito um valor X. Esse valor X chegou na mesa, aí tu falou, aí eu falei, Renato, ó, esse valor, se eu fosse tu no teu lugar, eu não aceitaria. E tu é mesmo. Lembra disso? Lembra disso? Por que então que em um ano e meio, teve tantos zigue-zagues de quero, não quero, aceito e não aceito, Renato? O que tu acha que foi isso? Acho que foi, primeiro, né, é o meu ego, é óbvio, né, você largar aquilo que você criou, e também os medos que você tem, né, como é que vai ser depois que você vender, né, o que eu vou fazer, que desafios que eu vou ter e como vai ficar a minha equipe. Isso era uma preocupação muito grande, porque muita gente estava na empresa, assumiram condições para que eu chegasse no lugar que eu estava e passaram pelas mesmas dificuldades que eu passei, estavam comigo desde o começo, e pelas pessoas novas também. Então era uma responsabilidade minha, não era só vender a empresa e pegar um dinheiro. Eu tinha uma responsabilidade com todas as pessoas e a família das pessoas que estavam na minha empresa. E esse foi um dos fatores determinantes para eu poder vender. Foi quando que eu conheci a cultura dessa empresa nos Estados Unidos e eu vi que eles estavam propondo e me dando carta branca para fazer com que essas pessoas crescessem junto comigo. E que elas teriam um futuro grandioso se a gente juntasse as nossas forças. E eu vi que junto com eles eu poderia ir muito mais além do que se eu ficasse aqui sozinho, crescendo. Eu ia crescer de todos os jeitos, mas eu vou crescer 10 vezes mais e 10 vezes mais rápido com as pessoas certas e com a empresa certa. Então esses foram fatores determinantes, não é só o valor da venda da empresa, mas agora eu tenho um futuro que nem eu imaginava que eu poderia ter e que eu poderia proporcionar para as outras pessoas. Estou crescendo exponencialmente, contratando um monte de gente. E a minha equipe está crescendo comigo, porque hoje eu não cresço sozinho. Tenho pessoas sensacionais dentro da minha empresa que estão levando a gente para patamares globais. Nós estamos atendendo mercados de todos os lugares do mundo, não só mais o Brasil, Estados Unidos e Europa. Nós estamos indo para a África, estamos indo para a Ásia, para todos os lugares com a estrutura do Brasil. Eu tinha essa visão lá na frente, mas parecia algo assim intangível. Ela se tornou tangível em menos de um ano. Então isso foi uma coisa assim sensacional que aconteceu. Então não é só o valor, você botar um dinheiro no bolso, mas a possibilidade de ganho que eu tenho agora é muito maior do que se eu tivesse com a minha empresa. Tu tem um projeto hoje, né? Hoje tu tem um projeto de futuro de fato. Hoje eu tenho um projeto gigantesco, um projeto de fato, e não só mais sozinho. Eu tenho o suporte de pessoas extraordinárias da empresa que me comprou também. Então hoje eu trabalho com pessoas de alto rendimento, com pessoas que estão focadas no resultado e estão focadas nas pessoas. Porque sem as pessoas a gente não chega no resultado. Lázaro, a gente vê muito, né, essa questão de pessoas que querem ser vendidas, não sabem como, ou elas acham que não é para o próprio bico. Porque a gente está falando de uma empresa de middle market, tá, pessoal? É uma empresa do middle, tá? Assim como a maioria de vocês estão assistindo a gente. Uma empresa do middle market, uma empresa média, ela às vezes se acha que não está na condição de ser vendida. E às vezes não está mesmo, mas ela acha que ela não está na condição e que é um trabalho muito mega árduo, que só são coisas para grandes negócios. O que é que tu acha disso, Lázaro? Na realidade, é muito mais fácil você vender uma empresa de 1 bilhão de reais, de 500 milhões de reais, do que você vender uma empresa de 50 milhões, 80 milhões. Isso é fato. Isso é lei da vida. Você tem muito mais compradores para a empresa que custa centenas de milhões de reais. Uma empresa de 100 milhões de dólares, 500 milhões de reais. Você vende muito mais fácil do que você vender uma empresa de 20, de 30, de 40 milhões. É o contrário que as pessoas pensam. Quando você está dentro do mercado de M&A, você vê que dinheiro para coisa boa não falta. O que falta são empresas boas para receber esse capital, Paulo. Então, é fato isso. Mas você tem condição de fazer, desde que o seu negócio tenha governança, desde que o seu negócio seja crível.
A pessoa tem que olhar no número e acreditar no número e sentir segurança. O problema da maioria dos empresários que criam uma empresa, e pequeno e vai ficando grande, é porque ele é mais falastrão do que o negócio mostra. Ele se sente um novo rico, né? Aí ele começa a falar que a empresa é incrível, tudo é incrível, mas ele não consegue provar através de um bom fluxo de caixa, através de um DRE, o quanto que ele vale. E na hora de fazer venda, gente, da empresa, o que vale é o real valor dele, são os seus múltiplos de EBITDA, é a capacidade de monetização, a elasticidade que o seu negócio pode ter, a conta tem que fechar sempre. Sabe, Renato, eu devo ter falado isso com você no começo lá. O cara quer vender uma empresa, eu falo com ele, nunca minta. Nunca minta. Porque as pessoas têm mania de mentir e vangloriar uma coisa que não é. Aumentar também. Aumentar. Se você chegar, é o seguinte, se a sua empresa fatura 10 milhões de reais por ano, não fale que é 10.500. Se ela deixa um lucro de 4 milhões, não fala mais ou menos 4 milhões. Se você tem uma empresa de meio bi, de 500 milhões, e ela tem um EBITDA lá de 50, não fale mais ou menos 50, não fale em torno de 60, porque você acabou, você torna uma empresa não crível. Você vai pôr um dinheiro seu em alguma empresa que você não acredita? E a empresa é o reflexo do dono. Então, o primeiro passo que eu oriento para um cara, eu quero fazer um M&A. Primeiro, nós vamos ter aferição contábil, fiscal, financeira e vamos ter tudo documentado através de um bom sistema de TI. E aí, o dono, ele tem que se valorizar, claro, mas em cima de fatos reais. Às vezes, o cara perde um belo do negócio. Eu já participei do processo de M&A, Paulo e Renata, que o cara perdeu um belo do negócio por ser um falastrão. Por ser um cara que ficava vangloriando uma história e o cara olhava o número e falava, mas você está falando um negócio, mas não está aqui, cara. Você está falando uma coisa que não está aqui. Você está falando outra coisa que não está aqui. Aí no final ele estava vendendo 70% da empresa. O cara falou, eu não vou ser sócio de um cara que eu não consigo acreditar na palavra que ele fala. Então um dos maiores pecados quando um cara é dono de uma empresa, e principalmente de médio porte, porque as grandes o cara não precisa falar, né? A grande o cara tem um SAP, o cara tem um Oracle, ele não abre nem a boca, o cara vai lá, puxa, antes de abrir a boca o número está lá. Uma empresa de middle market, o grande pecado é você não ter a curacidade das informações. O que atrapalha um negócio? A curacidade das informações. E principalmente quando você tem um dono entusiasmado demais ou depressivo demais. Porque o dono depressivo também, que não se valoriza, também atrapalha o negócio. Então, é os dois lados. Dá para fazer M&A de todo nível de empresa, de pequena, de média e de grande. É óbvio, as empresas maiores são mais fáceis de serem vendidas. É fato. Às vezes agora, até bem pouco tempo atrás, eu ofereci uma empresa que está no nosso portfólio para um fundo de investimento. Ele falou, pequeno demais para mim. E ela é uma empresa de 300 milhões de faturamento. É uma empresa que já vale os 400 e o cara falou, pequeno demais para mim. A gente está louco procurando alguém, mas é muito pequeno. Então a maioria dos fundos brasileiros hoje, eles trabalham com ticket médios acima de 300 milhões. Mas tem uma turminha que trabalha de 300 a 50, mas aí às vezes você não vai vender, se o seu negócio é pequeno ou médio, você não vai vender ele para um fundo, é muito mais difícil. Esse papo que o fundo vai investir em mim, eu sou pequeno, é mentira. Só se for venture capital ou investidor anjo, e vai te esfolar, vai comer sua alma. É tudo mentira. Não, eu tenho um negócio, o cara vai botar 5 milhões em mim, ou é mentira, ou ele vai botar 5 milhões no negócio e vai levar 90% do negócio. Ou ele te esfola. Venture capital te esfola. Me perdoe, meus amigos de Venture Capital. Me perdoe, meus amigos investidores anjos. É assim, eu te dou 100 mil e fico com o seu negócio todo. Tudo papo furado. Agora, dá para vender para quê? Dá para vender para o estratégico. Dá para vender com um cara que tem uma empresa igual a sua. Dá para vender para um outro cara que é um competidor seu. Aí é aonde a gente busca procurar vender uma empresa de pequeno e médio porte para os investidores. O que aconteceu? O concorrente comprou o Renato. Né, Paulo? É muito mais fácil. Você tem que saber para quem você vender. Você não vai com a empresa de menos de 50 milhões de faturamento ano ficar procurando fundo de investimento. Isso eu quero dizer, porque tem negócio e negócios. Né? É isso aí. A pessoa tem que entender que, se eu quero ser vendido para um fundo de investimento, tem uma regra do jogo. Se o Venture Capital está aqui no meu negócio, Venture Capital, o nome já está dizendo, né? É um capital de risco. Se o Venture Capital está conversando com você, é porque ele entende que você pode dar certo. Só que o pode dar certo é muito maior do que vai dar certo. Então, se é de risco, ele vai dizer o seguinte, já que por me arriscar, eu boto esse dinheiro, mas eu tenho que ter uma grande chance desse risco compensar no futuro. Então, esse dinheirinho aqui tem que ser um pedação lá na frente. Só que também tem o outro lado. Já falei de fundo de investimento, estou falando agora de venture capital.
Tem o outro lado que é o estratégico. Por exemplo, nessa mesma sala, nesse mesmo bate-sofá, como o pessoal fala, a gente entrevistou o pessoal da Hero Spark, que eram 2 concorrentes que disputavam proposta a proposta no segmento deles, que se juntaram. Ei, vamos se juntar? Vamos trazer sinergia para os negócios? Em vez da gente se matar aqui na competição, matando margem, vamos se juntar? No caso dele já foi diferente. Era um cara da cadeia que estava procurando alguém como o Renato, uma empresa como a dele, do tamanho da dele, para estar no mercado como o dele. E nesse alinhamento dos planetas, aconteceu. Então, qual o ponto? Né? O que é que você tem que saber? Que, não necessariamente, se você acha que não tem luz no fim do túnel, tem luz no fim do túnel. Passam por 2 coisas. Você ter os números na mão e 2, e o segundo ponto, saber, não é exatamente, é construir qual caminho vale a pena, porque pode ser fundo ou não, pode ser o concorrente ou não, pode ser uma verticalização ou não, pode ser uma pessoa de um outro segmento que estava querendo aquela sua tecnologia, que estava querendo aquele seu canal, que estava querendo aquele seu conhecimento, ou estava querendo você para plugar com ele. Como não dá para adivinhar, né, Lázaro? Não dá para saber, não dá para tentar controlar o incontrolável, o que é que a gente faz? Tem os números na mão, e uma vez com o número na mão, bota a banda na rua. O que é a banda na rua? Faz um roadshow, conversa com o fundo, conversa com o negócio, ouve, fica aberto, deixa o mercado saber que a gente está escutando proposta, ou estrategicamente deixa o mercado saber, não que a gente está escutando proposta, mas que a gente está crescendo justamente para eles fazerem a proposta. Então, assim, eu estou resumindo algo muito complexo, mas para dar o seguinte recado: tem luz no fim do túnel desde que você jogue o jogo. Desde que você, no jogo top, se quebrar como empresário. Você falou muito de ego, eu quero até que você fale sobre isso, porque tudo, né, Lázaro, começa e termina na mente. Um bom negócio com um cara que não sabe cumprir um bom negócio, vai dar merda. Se o cara não souber nem sentar na mesa, não importa a assessoria de M&A que você tenha. Porque se o Renato não fosse uma pessoa interessante para a empresa que comprou a sua empresa, né, o grupo que comprou a sua empresa, podia ser um projeto bacana e ele olhar e falar: cara, mas não é o Renato. Eu gostei de tudo, menos do Renato. Só que esse menos do Renato é que faz com que 99% do trabalho que a gente possa vir a fazer, como assessoria desse M&A, coloque em jogo. Então, Renato, como é que foi essa tua trajetória mesmo de pessoa, de empreendedor, dessa maturidade? Então, essa é uma história também bem interessante. Eu estava até com outro assunto na cabeça. O que você quer dizer com a minha história de empreendedor? Você diz do... Porque coisas tiveram que mudar em ti para tu não só topar sentar na mesa, mas saber sentar na mesa, né? Ah, sim, certeza. Essa primeira coisa, eu falei bastante do ego, né? Essa é uma coisa importante. Você sempre tem o que aprender com outras pessoas. Então, se alguém está negociando com você e querendo muito você, existe algo do outro lado que nem você não está sabendo. E que, na pior das hipóteses, você vai aprender e vai conhecer. Vai aprender a negociar como essas pessoas estão negociando com você, que outras alternativas e possibilidades existem do outro lado. Então, a humildade é muito importante também. Então, a hora que eu fui humilde o suficiente, deixei meu ego de lado e fui entender que negócios podem estar do outro lado, que sejam interessantes para as duas partes, seguindo os valores da minha empresa, que um deles é ganha-ganha, e antes, na época que eu vivia na corrida dos ratos, era só ganha para os outros e perde para mim. Então eu falei, vamos entender direito por que esses caras estão tão interessados. Só pra ver se eu peguei o que tu tá falando. Tu tá falando então que tu não se valorizava nessa relação. É tipo isso? Não me valorizava, não sabia falar não e aceitava as metas, os números que me davam, sem eu saber se dava lucro ou não, por exemplo. E eu saía entregando venda, né? E vendia e cadê Isso, teu parceiro internacional, ele falava: ó, Renato, tá aqui, ó, tu que tá no Brasil, me representando, tá aqui meta, tá aqui margem. Aí tu não se valorizava e deixava ele literalmente definir de cima para baixo. Exatamente. E aí isso foi definhando ao longo do tempo aí, né? Mas hoje eu sou grato por causa disso, porque se não fosse isso, eu não ia ter adquirido tanta experiência e conseguido vender a minha empresa hoje, porque essas dificuldades me fizeram fazer coisas que num ambiente, numa zona de conforto, eu não faria. Ia viver lá entregando, vendendo, crescendo mês a mês, bonitinho, mas quando a gente passa uma escassez, né, quando falta dinheiro, quando alguém pressiona demais,
Você vai além das suas possibilidades e você gera resultados. Eu aprendi muito, então eu sou muito grato às dificuldades que eu passei com essa empresa, porque isso me moldou, me forjou a ser quem eu sou hoje. Aí eu aprendi a tirar o meu ego, ser mais humilde e aprender mais com os outros e me conectar com as pessoas certas e me posicionar quando eu tenho que me posicionar, coisa que eu não fazia antes, né? Só que se tu mudou tentasse tudo. fazer isso com o parceiro errado, também não ia dar certo, né? Não ia dar certo. Se tu fizer isso com os antigos parceiros, talvez ia só criar um choque grande e depois tá bom, Renato, não deu certo mais. Mas quando tu passou a fazer isso com o parceiro certo, de novo, a gente sempre fala, né? Tudo começa e termina na mente e também, né, Lázaro? Tudo começa e termina na cultura, né? Alinhamento cultural. Isso que ele falou, o parceiro que não deu certo com o que deu certo, é puro alinhamento cultural, tu não acha? Acho, aliás, alinhamento cultural é até bom na hora de você vender a empresa, né? Você tem que pegar uma empresa que culturalmente tem os mesmos objetivos que você. Talvez deu errado com aquela empresa que era parceira antiga, porque apesar de ser uma parceira sua, a perspectiva de futuro era outra. Ela pensava para um lado, você outro. E um concorrente seu tinha os mesmos objetivos que você. Mas eu acho que sua jornada é uma jornada de sucesso, Renato. Que dica você dá para quem está passando aperto no negócio? Porque primeiro você montou um negócio, você ficou anos com ele, você começou a dar prejuízo. Aí depois, quando ele começou a dar lucro, você falou, agora eu vou vender. E você foi vender no momento em que as pessoas talvez falem o seguinte, quando o cara está ganhando dinheiro na empresa, a mania é, estou ganhando dinheiro, não quero vender. E é um erro brutal. Você só vende uma empresa quando ela está extremamente próspera. Você tentar vender a empresa na baixa é pedir esmola para dois. E a maioria dos empreendedores faz o quê? Só pensa em vender quando o negócio está ruim. Quando o negócio está bom, ele não pensa em vender. Né? Então, fala só um pouquinho. Que conselho você dá para esses caras? Montei, sofri, fiz o negócio crescer, estava ganhando dinheiro e resolvi vender quando eu estava no meu melhor momento. Boa. A primeira dica, que eu acho que eu vejo muita gente que eu converso, amigos que são empresários, vivendo essa corrida dos ratos também. E quando você está na corrida dos ratos, você dificilmente para gastar dinheiro com o que tem que gastar. Que foi o que eu fiz quando eu comecei a trabalhar com a consultoria com vocês. Né? Era um momento que eu estava na baixa, tinha só um parceiro, não sabia se eu queria ficar mais com o negócio e pegando empréstimo todo mês e falar, e agora, eu vou gastar com uma consultoria? Meu, não é possível, eu nem tenho dinheiro, como é que eu vou gastar com consultoria? Cara, isso é o maior absurdo. A sorte é que eu estava no momento de transformação pessoal e fazendo cursos. E eu percebi que as pessoas de sucesso tinham já passado por isso. E todas elas só cresceram quando elas se conectaram com pessoas certas. Consultoria, empresas com o mesmo valor, pessoas que vão... Eu queria inventar a roda já estava inventada, eu tinha só que adaptar a roda para a minha estrada, para o meu carro. Então era simples. E a hora que eu fui ver a palestra lá do Raduan, fui conversar com o Sidney e vi que não era caro. Na época eu não podia pagar, assim, eu não tinha o dinheiro sobrando para pagar uma consultoria. Quando você não pode, qualquer valor é caro, né? Exato. Mas era o dinheiro mais barato que existe. Foi o melhor investimento que eu fiz, porque aquilo começou a me trazer visão. Opa, é assim que funciona meu negócio, é assim que eu posso crescer mais. Eu não tinha nem planejamento estratégico, então eu saía fazendo na minha intuição. Então o empresário é muito disso, né? Tem intuição, vou crescer aqui, daqui tem um bom negócio. Tudo é bom negócio, mas coloca no papel. Como funciona a sua empresa? Como é que você vai escalonar isso sem precisar de você? Essa é uma dica importante. Tudo no meu negócio dependia de mim. Isso é outra burrice de empresário. Minha empresa começou a valer mais quando eu era indispensável no negócio. Minha empresa roda sem eu hoje. E as pessoas fazem crescer sem eu estar lá também. Renato, anota uma frase, você aí. Você só é competente quando você se torna desnecessário. Se você... Todo mundo precisa de você dentro do seu negócio. O dia inteiro, o tempo todo, você está dando muito mais dias ocupados do que produtivos e você é um incompetente. Porque você tem um time tão ruim que o time não toma decisão sozinho, não faz nada sozinho, você não consegue ganhar dinheiro quando você está dormindo. Então, amigo, você falou uma coisa certa. Eu só sou competente quando eu me torno desnecessário. Tá? É bom tu falar isso, Lázaro. Eu estava no planejamento estratégico da Febracis agora. Paulo Vieira, grande amigo nosso, e ele falou um negócio, vê se vocês concordam que é isso aqui. Ele falou, liderança é quando você tira o protagonismo de você para colocar o protagonismo no time, para o time resolver, né? E você orquestra isso. E além disso, uma frase que ela é verdadeira, ela é óbvia, só que a gente não faz.
E quando a gente fala que o óbvio tem que ser dito, eu quero até comentar uma coisa sobre o seu planejamento estratégico, que a gente estava comentando aqui mais cedo, porque a gente fez desse ano, mas fez também do ano passado. E nesse ano eu notei uma grande diferença do Renato, que foi justamente isso. Se for pegar, cronometrar as falas de todo mundo que estava no planejamento estratégico, PWR, ele e os gestores dele, gestor comercial, gestor financeiro, gestor de recrutamento, se cronometrar as falas, o Renato foi um dos caras que menos falou no planejamento estratégico. Porque ele deixou o time desdobrar, ser conduzido, conduzir e se responsabilizar. Fala um pouco disso, porque eu notei uma grande diferença da tua postura desse planejamento estratégico que foi semana passada com o do ano passado. Nesse, tu deixou o time conduzir muito mais. Por quê? Isso foi um aprendizado muito grande que eu tive aí no coaching, né? O meu perfil é muito executador, eu tenho solução para tudo. Não existe problema que eu não ache uma solução, mesmo que eu não saiba, eu vou arrumar e vou aprender e vou solucionar. E isso foi um atraso na minha empresa, porque eu resolvia e fazia as coisas, mas tudo dependia de mim. A hora que eu percebi que eu tinha pessoas que podiam fazer melhor do que eu, e eles fazem melhor do que eu tenho que orquestrar as ideias e os caminhos, eles que têm que abrir. E eu vou direcionando. Quando eu vejo que eles estão saindo do caminho, né, indo longe do objetivo, você traz de volta para a realidade. Então, o meu papel hoje é em desenvolver a minha liderança para que eles sejam os protagonistas, né, dessa mudança, dessa transformação e dos resultados dentro da empresa. E não eu, não é mais esse o meu papel. O meu papel é em desenvolver as pessoas e dar a visão de futuro positiva, que é onde nós queremos chegar em conjunto. É fazer com que a visão deles extrapole os limites, porque chega uma hora que bate no teto. Se bate no teto, a gente não vai crescer mais do que o teto do que eles estão imaginando. Eu tenho que fazer eles imaginarem além. Então, meu papel hoje ele é mais pessoal e focado nas pessoas do que na parte operacional. E até 2 anos atrás eu me metia na parte operacional. Vinha planejamento estratégico, para mim, eu me seguro nas cadeiras lá para não sair fazendo plano de ação e falando, faz assim, faz assado. Tu ficou segurando nesse? Eu fiquei, respiro fundo lá, mas é um aprendizado muito grande, porque o que eles estão fazendo é sensacional e muito melhor do que se eu estivesse lá colocando e fazendo tudo eu. Esse é um segredo importantíssimo, né? Se tornar indispensável. Eu era indispensável nessa reunião. Eu estava só entendendo cada um, o feeling de cada um, as crenças de cada um, os medos de cada um, para cada um dos objetivos que a gente estava traçando em conjunto. E eles estavam definindo tudo isso sozinhos, porque eles são espetaculares. E eles podem muito mais além do que eles imaginam. E esse é o meu papel, trazer essa visão para eles e fazer com que isso aconteça na vida deles. Muito bom, cara. Eu acho que esse é o caminho, né? Eu não sei o Paulo, mas assim, eu fiquei feliz com o seu processo. Eu acompanhei de perto, somente a parte do M&A, né? E eu acho que esse é o processo que todo mundo, como o Paulo Vitor fala aí, as empresas têm poucos destinos no longo da vida. Ela vai ser herdada, ela vai ser vendida, ela vai quebrar. Porque a gente cria empresa para ela ser perene, né? Então, você vai ter que deixar ela para alguém, ou tu vai ter que vender, ou vai fechar esse negócio. E o último passo que a gente tem que dar é procurar fechar o negócio, né? Por mais que a vida, ninguém é dono da razão, ninguém está 100% certo, a gente tenta fazer o melhor da gestão para fazer as coisas darem certo. Queria só te parabenizar e dizer que a jornada só está começando, mas aquela fase do empreender pequenininho, de fazer o negócio crescer, de vender, e agora está abrindo aí um monte de países pelo mundo. Você estava falando comigo no último vez, você está comprando alguém na Colômbia? Isso, estamos comprando empresas na Colômbia, abrindo estrutura no México, né, assumindo equipes no Marrocos, projetos na Arábia Saudita, Israel. Não, tu não está entendendo, Lázaro. Pelo mundo aí. O cara está sendo o maior consolidador agora da América Latina e outros países, fazendo o que fizeram com ele, porque foi tão positivo que ele está agora agregando outras pessoas que estão nessa trajetória, está buscando outros Renatos por aí para fazer o que foi feito com ele, entendeu? E sim, até eu tenho pergunta sobre isso, mas só para aproveitar, porque eu sei que você tá gostando aqui, ó, tá aqui porque tá gostando, mas ainda não se inscreveu no canal aqui da Capital, não tá curtindo, não compartilhou, ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas, compartilha para o seu chefe, para alguém que é empresário, ou não, que está na trajetória, ou que quer entrar na trajetória no jogo empresarial, para entender como pessoas que construíram de verdade, acertaram e erraram. A gente está falando aqui de acertos e erros. Então, tô vendo aí, viu? Deus está vendo se você está até aqui gostando, não curtiu e não se inscreveu. Tá? Mas voltando aqui, Renato,
Fala dessa trajetória agora, porque agora tu, como executivo, tu vendeu teu negócio, vendeu. Tu não é mais dono do negócio que tu fundou. Tu é um CEO, tu é um executivo. Você não ficou nem com participação nenhuma? Com participação nenhuma. No contrato social, não. Mas em acordos com eles eu tenho participação do que eu faço a empresa crescer no mundo. Então não deixa de ser sócio. Então ter o nome do papel é puro ego. Porque hoje eu posso ganhar muito mais, né? Já ganho mais e posso crescer muito mais do que se eu tivesse a empresa com o meu nome lá. Teu nome não significa nada. Né? O que significa é a minha mentalidade hoje de empreendedor, que eles me dão A construção, né? a possibilidade de eu construir o que eu quiser junto com eles, porque as ideias e o casamento é muito, muito próximo. Então, quando você tem sinergia de pensamento, de visão, de objetivos, eles falam: Renato, nós não temos tempo aqui para crescer, nós não damos conta. Cresce aí você. E eu apresento as ideias e elas são discutidas e aprovadas assim com muita facilidade, porque a sinergia assim é total mesmo. Então eu sinto que eu continuo sendo o dono do negócio. É uma questão que eu sou o dono do negócio, só não está o nome no papel, mas isso não quer dizer absolutamente nada. E eu tenho certeza que para mim a liderança é a mesma coisa. Quando a empresa era minha, eles se sentiam dono do negócio. E agora nós vendemos a empresa, eles continuam sendo donos do negócio também, porque eles vão fazer isso crescer. Então o que importa é a mentalidade, não o nome no papel não quer dizer absolutamente nada. Tu falou que tá se sentindo empreendendo mais agora do que antes, quando estava no CNPJ lá como dono do negócio. Fala só um pouco agora do que tu tá fazendo, isso que o Lázaro comentou, mas detalhe um pouco mais. O que tu tá, qual hoje a tua responsabilidade após ter vendido o negócio? Tem 0% de participação societária, mas tem 100% de autonomia nessa expansão como executivo e CEO desse negócio. Conta aí. Essa é uma coisa interessante, porque quando eu fui lá para os Estados Unidos e apresentei a minha empresa para eles saíram da reunião, pediram 1 hora para conversar entre eles, voltaram e falaram: ó, comprar sua empresa é legal, mas eu não quero mais só sua empresa, eu quero você. Né? Porque as ideias bateram tanto, e aí eles me deram 2 papéis que vão além do que a minha empresa fazia aqui. Né? Então esse foi um ponto positivo, da minha empresa funcionar sem precisar de mim, porque eles sabem que a engrenagem roda e eles já estão me dando posições diferentes de expansão e crescimento. A primeira delas é a América Latina, eles não estão na América Latina. Então a minha responsabilidade de expandir o market share, vender novos sistemas na América Latina é uma frente, e a outra frente é global, que foi essa principal ideia que eu tinha com o parceiro antigo, e eles não sacavam isso, e esses aqui sacaram. A única maneira de eles crescerem e atenderem as vendas globais que eles fazem de software é através de pessoas, contratando pessoas, treinando e essas pessoas implantando. Só que globalmente isso é um problema muito grande, porque eu era a única empresa que tinha o expertise de pegar pessoas que não tinham o menor conhecimento de laboratório, o menor conhecimento de software, treinar elas e entregar o mais rápido que qualquer outra pessoa no mundo. Porque o patinho feio do mercado que a pessoa não quer, né? Porque você vai a um trabalho hercúleo de prestação de serviço e não de venda de licença. Sim. Que precisa passar por gente que é rotativa, né? Pessoas giram muito no negócio, e tu tem que formar a pessoa, que é uma dor de cabeça gigantesca, né? Não é só vender licença, focar no comercial, vende licença aí. Não, é formar gente para ficar no dia a dia com o cliente. Essa dor de cabeça ninguém quer, né? E essa é a dor de cabeça de todo empresário. Se você for perguntar qual que é a sua maior dor hoje, pessoas, recrutamento e seleção, retenção de talentos, todo mundo tem esses problemas. O business, eu fui ver que é o que menos importa, porque é a parte técnica todo mundo sabe fazer. Agora, contratar pessoas, manter pessoas e fazer uma cultura forte, isso que é o difícil, esse é o segredo. E foi isso que eles viram na minha empresa, que estrategicamente eu era capaz de criar uma estrutura para atender o crescimento global deles. Então, teoricamente, eu não preciso vender. Eles venderam tanto, eles têm 40 milhões de dólares de backlog de serviços no mundo e não tem capacidade de dar vazão nisso. Eu não tenho capacidade de dar vazão, mas eu tenho como solucionar esse problema. E essa é a minha missão dentro da empresa, globalmente atender ao crescimento e às vendas de softwares que eles fizeram no mundo com a estrutura do Brasil e das empresas que eu estou adquirindo. Colômbia, Marrocos e outras empresas aí ao redor do mundo. Então são mão de obras baratas, possivelmente, na maioria das vezes, países que passaram por escassez. Todo mundo que passa por escassez passa por dificuldade, então sabe fazer coisas que países ricos não sabem fazer. Se virar, né? Se virar com o que tem. E são pessoas muito boas, pessoas com vontade, pessoas capacitadas e que aí eu treinando e trazendo na cultura voam muito rápido.
Então agora é crescer exponencialmente para atender essa demanda interna. Lá, às vezes tu concorda que eu falei para ele o seguinte no planejamento estratégico. Eu falei, Renato, eu falei pro time todo até. Renato, vocês hoje, com esse progresso todo, com essa empresa nas costas, que é robusta, que consegue ter, que tem possibilidade de bancar os investimentos. Ou seja, agora vocês estão entrando num cenário talvez mais complicado do que era antes, porque vai mudar todo o estilo de gestão. Porque antes era a gestão da escassez, que é, deixa eu me virar com o que tem. Só que agora é a gestão do, poxa, eu posso muita coisa, agora a empresa dele pode. Porque tem caixa, porque tem investimento, porque tem onde bater na porta e pedir um orçamento para crescer. Então isso muda o modelo de gestão, o modelo de gestão mesmo, de como os gestores que estão lá decidem, mudam para agora eu posso, traz projeto, e para antes que era, não, deixa eu tocar só os projetos que dá, porque dos 10 só dá um. Isso muda o modelo de gestão de forma geral, tu não acha? Com certeza. Quanto maior você é, mais sofisticado tem que ser. Então. Eu tenho uma outra coisa comigo. O cara que te traz, o cara que trabalha com você numa empresa de 0 a 50 milhões, ele não é o mesmo que vai trabalhar até 500 milhões e não é o mesmo que vai trabalhar acima de bi. Os perfis são diferentes. A sofisticação é diferente. Você precisa de um cara que fala espanhol e fala inglês. E aí, como é que você faz para achar? Quando eu vou contratar, eu preciso de alguém que fala 2 línguas, no mínimo. Aí eu vou fazer o processo de entrevista. Aí está lá no currículo. Fala inglês, fala espanhol. No meio da entrevista eu mudo para o inglês. O cara já começa não faz. Aí eu mudo para o espanhol. Piorou ainda. Então é muito difícil. Você precisa de gente mais sofisticada. Gente com melhor formação. Gente com mais experiência. E aí vai mudando o jogo. Só que em compensação, o lado bom da moeda. Esse tipo de gente custa caro. Mas esse tipo de gente faz sozinho. Esse tipo de gente você não precisa pedir. Esse tipo de gente tem cabeça de dono. Esse tipo de empreendedor, geralmente, senta na cadeira e ele sabe o que ele tem que fazer de 8 da manhã às 8 da noite e ele não precisa de orientação. 90% das empresas multinacionais sem donos, elas rodam sozinhas porque ela tem gente boa lá dentro. Nada substitui o talento, mas também nada substitui um cara obcecado por negócio. Então, você tem os dois lados da moeda. O que você vai viver agora é muito diferente do que você viveu ano passado. Uma coisa é você ter uma empresa que você precisava de mão de obra até 10 milhões de reais. Porque, gente, tem 2 coisas que eu tenho que corrigir aqui. Primeiro, eu não falei mal de investidor anjo. Só falo o seguinte, o risco é grande. Investidor anjo te dá uma mirreca por nada. Por quê? Porque só dá errado, cara. É a cada 10 negócios, meio dá certo, 1 dá certo. Então o cara tem que botar dinheiro caro. E Venture Capital é igual. Uma vez eu sentei na mesa com um cara famosíssimo de Venture Capital. Eu perguntei para ele, seu portfólio de 500 empresas, quantas dão certo? 5%. Eu falei, se tu não entendeu a pergunta. 20, você não me entendeu, não. Eu estava no jantar. Você estava no jantar comigo. Tava. Como é que é o negócio? Tem 500 empresas investidas com dinheiro? Tem 500 empresas. Dinheiro quem? Seu ou não? Do fundo. 500. Quantas deram certo até hoje, historicamente? Ele falou, 5%. Eu falei, peraí, então, de 500, 25 dão certo. As outras 475 viram pó. Aí ele falou, O que eu fiz, Paulo? Não tem estômago para isso, não. Eu falei, tem não, meu dinheiro você não leva, não. Meu dinheiro você não leva por nada na vida. Não tem estômago para isso, não. Então, o cara do Venture Capital, o cara que é investidor anjo, ele tem que estar acostumado com isso. Ele tem que acertar para recuperar o dinheiro dele. Então, não estou dizendo que ele está te estuprando por mal, desculpa, está te violando por mal. Depois você corta o pi do estuprando, coloca só o violando. Está te violando por mal. É o jogo do cara, é um risco tão grande. E a mesma coisa eu estou dizendo aqui, eu não estou dizendo que um profissional, o Lázaro está desqualificando um cara. Está dizendo que tem que trocar o time do cara. Trocar o time do cara, que o cara não fala 3 línguas. Cara, é óbvio, você vai trabalhar na multinacional, falar em Marrocos, você quer falar português? Você vai ter que usar um tradutor? Você vai botar um robozinho e ficar falando? Não dá, entendeu? Então é óbvio, existe profissional para cada tipo de negócio, para cada tamanho de negócio. Eu já fui vice-presidente de um grupo de 7,7 bilhões e que tinha 10 mil funcionários, 35 empresas. Óbvio, os meus diretores eram gente muito sofisticada, eu pagava 100 mil por mês pro cara. Tinha que ser um cara diferente do que eu estava acostumado em outras empresas nossas, né, Paulo? Sim. Porque também, se eu trouxer um cara desse e botar numa empresa menor, não vai dar certo. A cadeira é pequena para ele. Agora, se eu der uma cadeira grande para um cara pequeno, ele também vai ficar sobrando na cadeira. Ele não vai ter isso que você está falando aqui agora. Você acabou de falar para mim aqui. Eu estou muito mais feliz agora porque eu estou saltando voos mais altos. Mas você estava preparado para saltar esses voos? Você tinha formação, sofisticação, profissionalismo para saltar esses voos, para fazer esses voos.
Então, nem todo mundo tem. A gente tem que separar, gente. As pessoas não são iguais. É. O discurso do fracassado é: todo mundo é igual, só me dá oportunidade. Mentira! Mentira! Cada um chega numa altura do Everest. E é papo, e é isso ali da vida, né? Então, meu irmão, eu tô feliz pra caramba por você. Só peguei o processo de M&A, não te conhecia antes, mas eu acho o seu negócio, tecnologia é um negócio legal. Você está dentro de um grupo empresarial que vai te fazer voar ainda mais. Se você tem stock option, você é sócio. A melhor forma de empreender é dentro do CNPJ dos outros. Você é um intraempreendedor, empreendedor corporativo. E se você é um empreendedor corporativo, você ganha muito dinheiro. O que o Lázaro faz parte da vida? Eu não assumo empresas que estão com problema, eu sento lá como presidente. Eu assumo, eu assino, combino um tempo e combino a parte do sucesso. É assim que eu me remunero. Eu pego a empresa que está em dificuldade, sento, falo, agora é minha, my way. Parte do lucro do dinheiro novo que eu jogar lá dentro é meu. Todo o meu negócio parte do dinheiro novo é meu. O que eu faço dentro da empresa dos outros? Eu empreendo. Pego empresa ruim, transformo em boa, boa, transformo em melhores. É o good to great. Então, assim, esse é um jogo que gera até mais responsabilidade às vezes, porque o volume de dinheiro é muito maior. Tem que ter mais responsabilidade, né? Eu sinto prazer em fazer isso. Só que você sabe do risco que você corre também, né? Você é responsável legal por essa empresa? O representante legal da empresa. Legal da empresa. Você sabe que tem bucha também enorme para o seu lado, se sobrar, mas faz parte do jogo. Sim, tem que assumir. Sem risco você não vai chegar a lugar nenhum. Faz um bom D&O, faz um bom seguro para te ajudar a te proteger, vou te dar mais adulto. Já tem D&O? No M&A, o advogado colocou um seguro lá. Você tem que ter um D&O, porque sobra bucha. E quando você está falando de milhões, as buchas são milhões. Porque se o dono não paga, o representante legal tem que pagar. Então, eu conheço muita gente, muito cara desavisado, que senta na cadeira de presidente de empresa grande achando que está tranquilo, depois a empresa sofre um problema e ele perde tudo que ganhou na vida. Então faça um D&O, tenha cautela e está tudo certo. Esse é o nosso jogo. Lázaro, tu falou de D&O, explica o que é, para quem não sabe o que é. Aí, turma, o D&O ele é um seguro que ele protege o papel do executivo. É um seguro, você não faz seguro de saúde, você não faz seguro do seu carro, você faz seguro do patrimônio do representante legal ou do procurador. Ele não serve para dono. D&O não protege o dono do negócio. Mas, por exemplo, o Lázaro acabou recentemente falando de fato real. Acabei de montar uma hold e eu tenho um representante legal para essa hold. Esse cara, primeira coisa, quando eu fui trazer ele, ele falou assim: Lázaro, por mais que você fale comigo que não vai ter tantas movimentações, não vai ter tanto risco, tal, eu preciso de um D&O. Eu, quando eu vou assumir uma empresa, né, todos os projetos que eu passei, eu chego para o cara na hora de negociar. Eu negocio uma grana fixa, eu quero parte do dinheiro novo e eu quero um D&O para me proteger. Porque, às vezes, você está como executivo no negócio, o negócio é grande, tem um problema de 5 anos atrás, a culpa não é sua, mas você é um representante legal da empresa. E a lei brasileira, principalmente a brasileira, lá fora não tem muito disso. Ela fala que na ausência do comprometimento no pagamento da dívida do dono, ele bloqueia todas as suas contas, bloqueia todo o seu patrimônio. E aí você tendo o D&O se protege um pouco mais. O D&O paga seu advogado, o D&O você faz acordos de acordo com possíveis dívidas e ele chega a pagar todas as despesas. Dá menos dor de cabeça. Mas lembra o seguinte, o papel do gestor brasileiro, de verdade, muito cuidado na empresa que você vai sentar, porque você pode ter dor de cabeça com isso. Eu já tive várias. Pode ter patrimônio bloqueado, pode ter conta bloqueada, pode perder dinheiro por coisas que você não é responsável, por culpa que não é sua. Você não tem culpa nenhuma disso, mas isso pode acontecer. Então, é muito importante. O D&O é um seguro que surgiu, acho que 2006 para cá, Paulo. Ele ajuda a proteger o patrimônio do responsável legal, do executivo que está assinando pelo negócio e ele não é o dono. Super importante ter isso. Quem aí está assumindo desafios novos, quem está aí crescendo, querendo ter oportunidade dentro de uma companhia, às vezes fica muito feliz, né? Nossa, agora eu sou um diretor executivo, vou assinar pela empresa, nossa, que legal, fui promovido, fui em presidência, você fica 3 anos lá como presidente, depois você perdeu tudo que você juntou na sua vida. E Lázaro, esse processo de M&A é uma coisa que no Brasil, eu acho que está... O empresariado está começando a amadurecer, está começando a conhecer e amadurecer. Eu digo, lógico, as grandes empresas já têm isso, até porque as grandes empresas têm um conhecimento internacional do que acontece lá fora e já são, não vou dizer maduras, mas isso já está meio que superado para grandes grupos.
Mas cada vez mais, eu não sei se tu percebe isso, quando a gente vai num summit agora, fez o Summit de São Paulo, a gente pergunta, vem cá, você é empresário, quem pensa em algum momento da vida vender a empresa? As mãozinhas, eu noto que proporcionalmente já estão levantando mais. Porque o que acontecia antigamente? Antigamente, grandes grupos começavam a definhar. Grandes grupos agrícolas, grandes grupos de serviço, grandes grupos de indústrias. Quando não tinha um sucessor, e às vezes esse processo sucessório era até meio que forçado, porque a família não queria, mas como não tinha esse drive de, poxa, eu posso vender o meu negócio ou vender participação dele, isso era... ou a empresa definhava, como vários grupos definharam, ou era uma sucessão que aí sim, quem estava pegando a empresa ia definhar ela na próxima geração, porque era uma coisa meio que forçada. Já que o papai criou, tem que pegar. Era um negócio meio assim. Hoje, eu noto que cada vez mais as mãozinhas de quero vender um negócio, as mãozinhas levantam. Só que o que eu falei para ti na época também foi, Renato, tá preparado? Porque às vezes sair do 0% da venda para o 50% é rápido, que é achar o interessado. Mas do 50% para o 90%, que é passar pelo processo de deixar os números redondos, o namoro virar noivado, e o namoro virando noivado já demora mais um pouco, chega no 90%. Só que do 90% para o 100%, que é o noivado já virar casamento mesmo, todo o papel tá pronto, o sign lá, o momento de fechar, puta, parece que demora mais esses últimos 10% do que os primeiros 90% de evolução. Tu sente isso? O que aconteceu contigo? Sim, total. Isso é uma coisa muito importante, porque você acha que é da noite pro dia. Pode até acontecer negócio que você vende mais rápido, mas na maioria das vezes acontece isso que você falou, né? Então tem o processo inicial, que tem toda essa demora de você procurar alguém interessado, e depois que começa, né? Se a pessoa está interessada, vai começar a verificar os seus números, ver as suas verdades, aí como o Lázaro falou, isso toma tempo. Isso toma tempo e são muitos detalhes. E se você não toma cuidado para você fazer e segurar o ritmo dessa negociação final acontecer, você pode perder o negócio. Se eu demorasse mais 2 meses, deixasse tocar do jeito que estava, eles não teriam comprado. E se eu tivesse acelerado antes, mais do que devia, eles também não teriam comprado. Então existe um timing das coisas que é muito importante, você entender a realidade de quem está te comprando, entender a realidade do mercado e você saber conduzir isso. E você só vai conseguir fazer isso se você tiver as informações prontas do seu lado. Porque daí você tem a capacidade de acelerar, de segurar, de negociar, de saber que você precisa de um seguro. Então todos esses detalhes, se eu entrasse lá sozinho para vender minha empresa, eu tinha passado um trator em cima de mim aqui. Eu não ia saber de metade dessas coisas. Isso é saber depois, né? No óbito, né? A hora que vem o problema, puta, agora precisa de um seguro disso. Puta, agora precisa daquilo. Nossa, eu não tinha visto isso. Então são muitos detalhes. A venda não é só o valor, né? Tem muita coisa envolvida no negócio. Sabe, Renata, turma que está ouvindo, eu participei já de vários processos de compra e de venda. E eu já tive muita pena de dono desavisado. Muita pena de dono desavisado. E muita pena também de quem estava comprando desavisadamente. Porque você tem que ter gente profissional para fazer tudo na vida. E todo mundo acha que comprar a empresa é fácil, mas o cara não sabe o que é uma DUI. O cara não sabe o que é o seguro de GNO. O cara não sabe... Não, ele não sabe nem o que é o M&A, né? Que fusões e aquisições. Ele não sabe, mas ele na cabeça dele, ele acha que sabe. Aí ele vai comprar uma empresa... Ele não procura entender todos os liabilities, ele não procura entender tudo o que está por trás do negócio, os possíveis passivos, e aí ele se ferra. E ele também, às vezes, quem está vendendo, faz um mau negócio por não ter feito nunca um valuation da companhia dele, e ele faz um mau negócio. Então acho que é por isso que que nós gostamos aqui do papo, a gente convidou o Renato para estar aqui hoje com a gente, porque ele está fresco nessa jornada, acabou de vender a empresa dele, está assumindo novos desafios, e eu tenho certeza que se vocês assistirem todo o conteúdo, vocês vão gostar do que nós discutimos aqui. Né, Paula? Isso é uma coisa que eu acho que é uma dica boa, porque quem está querendo vender um negócio pensa que é só achar o comprador, garantir o preço e amarrar um bom contrato. Só que ele acha que pode fazer isso sozinho, e aí que tem um problema. Por quê? Porque o primeiro trabalho de quem está fazendo uma assessoria de venda, quem tá ajudando o vendedor, como era o nosso caso, né? A Capital que estava ajudando a vender a empresa do Renato, o que a gente garantia? A primeira coisa que ele tinha um bom número para vender, que valia a pena. E o outro, o valer a pena não é só um número gordo, é um número justo
mas ao mesmo tempo um número justo que não deixe dinheiro na mesa. Porque às vezes a pessoa não contrata uma assessoria para o M&A, Lázaro, acha que tem um número bom na cabeça, mas quando chega, que foi o caso, quando chega e a gente fala, ó, tu tá feliz com esse número? Beleza, mas deixa eu só te falar que talvez a gente consiga um pouco mais, porque o justo, que a gente fez a conta, fez o valuation, fez tudo, ó, o justo é um valor um pouco maior, isso aconteceu. Ó, eu topo X, mas ó, tem um 30% a mais que dá pra ir atrás. Foi uma coisa que aconteceu nesse projeto. E ao mesmo tempo não é só garantir o melhor número na mesa, não deixar dinheiro na mesa, é garantir que o que foi acordado na mesa vai pro bolso, né? Porque tem, garantir o melhor número está garantido no negócio. Mas, pô, será que eu vou receber isso daí? Porque às vezes tem uns detalhezinhos, né, Lázaro? Tem uns detalhezinhos pós o closing, né? Pós o signing, que uma rúbricazinha errada lá faz com que um problema passado que não era problema faça com que tu não receba o que tu assinou, né? Então, eu acho que esse jogo que as pessoas elas não entendem e não se aprofundam. Tu conseguiu perceber isso na trajetória, Renato? Total, e eu acho que essa é uma dica muito importante, né? Porque eu vejo muita gente pensar assim, vou pagar por uma consultoria para vender minha empresa é muito boa, já está vendida aqui, já sei que vale, os caras vão me pagar. E eles vão ganhar um pedaço na transação, e né? Vão ganhar um pedaço daquilo que eu construí, vão ganhar um pedaço. Cara, eu já escutei isso de gente. E a sorte que eu estava no processo, né? E quando você está num processo de evolução, você vê que, cara, sozinho você não vai a lugar nenhum. E que quanto mais você ganha, mais outras pessoas ganham junto com você. E que se eu fosse sozinho, eu tinha perdido. Talvez o negócio não tivesse nem acontecido, eu estava lá vivendo a minha escassez lá, por causa que meu ego não deixou os outros ganharem uma parte. Então a gente fica pensando no que os outros vão ganhar e não naquilo que você pode crescer. E que quando você não é especialista num negócio, você tem que chamar quem é. Eu sou especialista no meu negócio, em fazer o meu negócio crescer. Eu não sou especialista em vender. Como é que eu ia saber todos esses detalhes que vocês falaram aqui e que eu fui assessorado durante o processo? Esses foram uns dos detalhes. São vários, né? Se você pegar um contrato de M&A, é um negócio gigantesco. O que é working capital? O que é tem um monte de siglas, dá uma sopa de letrinhas, é quase uma língua nova. Então, sozinho, a dica, vocês não vão a lugar nenhum. Quer vender empresa? Começa com uma contabilidade, começa com uma DRE, com uma consultoria, saiba quanto sua empresa está valendo e pegue uma consultoria para te assessorar no processo, porque sozinho você vai só achar que vai fazer um bom negócio e não vai sair do lugar. Renato, muito obrigado pelo esse papo. Eu queria que tu realmente mandasse uma mensagem para quem está nessa trajetória ou se sente na corrida dos ratos, que por acaso era o Renato lá 2019 e 20, que não sabia exatamente o que tinha na mão, não sabia o que tinha na mão e até mesmo achando que sabia, estava frustrado e querendo outros caminhos. O que tu tem para dizer para quem está nessa corrida dos ratos? Quem já percebeu ou até mesmo quem não percebeu? Cara, minha mensagem fica... Tem solução. Você precisa primeiro olhar para dentro de você e se desenvolver. Vai procurar cursos, vai fazer livros, muda o seu ciclo social. Esteja perto das pessoas que têm sucesso. São essas pessoas que vão te dar as dicas e vão te levar para outros patamares. E contrate uma consultoria, porque sem consultoria... hoje eu tenho várias consultorias na minha empresa. A empresa nem é mais minha, mas eu tenho consultoria financeira, tenho consultoria tributária, tenho consultoria legal, jurídica... Então, você tem que pegar as pessoas que são melhores em cada ramo do seu negócio, e são elas que vão te ajudar a trazer as informações para você poder crescer. E acredite no seu negócio. Se você está aí até hoje lutando, batalhando, é porque falta alguma coisinha, uma virada de chave que pode fazer a diferença na sua vida, na vida da sua família, da sua empresa e dos seus funcionários. Então acredite, a mentalidade de você vender uma empresa, só essa mentalidade faz a sua empresa crescer. E faz você ter prazer no dia a dia de você estar trabalhando dentro dela. Isso aí, Renato. Obrigado por ter vindo aí no Obcecado por Negócios. Turma, obrigado pela audiência. A gente se vê mais vezes por aí. Vamos só ver como é que a gente se encontra. Por exemplo, se eu quiser te encontrar na rede social, qual é o teu arroba e da empresa, pra galera te achar? O meu Instagram hoje é RenatoMarino81 e a minha empresa é Interfusão TI. Tudo junto, estamos lá no Instagram. Como é que te acha, Lázaro, nas redes? @Lázaro do Carmo JR. Eu sou @PauloVPorto em todas as mídias. Também procure por @Capital Upgrade Oficial.
E fala só um pouquinho dessa tua camisa, Laros, que eu fiquei interessado aí. Então, vamos lá. Para quem é apaixonado por empreendedorismo, aquele cara que acredita que a mola mestra do social no planeta se chama empreendedorismo, porque é onde você cria uma empresa, você desenvolve sociedade, desenvolve capital humano, intelectual, divide riqueza. Comece a entrar no Look Capital Upgrade, a gente vai ter novidade por aí. Não só essa, mas um monte por aí. Mais do que uma camiseta, é uma causa. Então, pessoal, senta o dedo aí no like. Nos vemos aqui, ó. Tem vários outros empreendedores. Deixe o seu comentário. Quem que você quer ouvir um pouco da história, entender do bastidor, saber onde ele errou, onde ele acertou e como que a gente aprende com isso. É isso. Obcecados por negócio, trazendo pessoas que estão no processo de maturidade empresarial e que construíram de verdade. Nos vemos no próximo episódio. Até mais.